Salve pessoal, tudo certo com vocês? Estamos iniciando mais um programa na área, edição de número 19. O tempo passa, hein? Para começar a semana atualizado de tudo que tá rolando no futebol. Semana começou quente na dupla Grenal, além do impacto da vitória do Grêmio no Grenal pelo placar de 3-2, um clássico recheado de polêmicas e emoções. A segunda-feira foi bombástica na dupla, tanto no lado do Grêmio, com Marcelo Marques desistindo mais uma vez da presidência, quanto do Inter de todas as suas movimentações sobre quem que assume a casa-mata no lugar de Roger Machado. Também vamos falar sobre o Bagé, que nesta terça-feira deve aclamar seu novo presidente para a temporada de 2026. E o nome indicado é Felipe Delabary, empresário bagense. Nós vamos falar sobre quem é Felipe Delabary, qual a sua atuação dentro do clube, o que o motivou também a assumir essa empreitada no Grêmio Esportivo Bagé e suceder Fernando Figueira no ambiente do estádio Pedra Moura. Guarani também já está se articulando para o Gauchão. Na tarde desta segunda-feira participou de um seminário voltado para cuidados com o campo, com o gramado, na Federação Gaúcha de Futebol. A gente traz as informações também para vocês. Atualizações da Copinha, a Copa FGF, troféu Rui Carlos Osterman, que teve a sua primeira rodada finalizada neste final de semana. Então é muita informação para vocês. Lembrando que este programa na área, ele é gravado e está indo ao ar agora às 8 da noite. Mas igual, deixe a sua interação, deixe o seu comentário sobre todos os assuntos que nós vamos trazer a partir de agora, até para a gente saber o que vocês pensam, o que vocês acham de tudo que está acontecendo, de todas as notícias que a gente vai trazer para vocês e também a opinião do público para que a gente possa produzir um material sempre cada vez mais direcionado para aquele tipo que vocês gostam. Ressaltar também os nossos oferecimentos para a Fazenda Retiro, criatório de gado bovino que fica localizado na BR-293 em Candiota, na costa do Jaguarão, propriedade de Eduardo Silva Mendes, Grande Jaldinegro, e também Fábio Vaz Design, branding, rebranding, atualização da tua marca, da tua empresa, também trabalho de gestão de redes sociais. A prova viva do trabalho do Fábio Vaz Design é toda a parte visual que vocês podem acompanhar em todas as mudanças que tiveram no canal Yuri Dias Repórter. Então, vamos começar o nosso bate-papo de uma forma que não tinha como não repercutir para vocês, que foi o clássico Grenal, né? O clássico Grenal, em que um jogo maluco, que o Internacional esteve na frente em duas ocasiões, tá? Abriu o placar com Alan Patrick, depois acabou cedendo o empate, posteriormente com André Henrique, centroavante que tinha entrado. Novamente veio à frente do placar com mais um gol de pênalti de Alan Patrick. O Grêmio foi lá, conseguiu buscar um empate. Depois a entrada do Alisson melhorou muito a situação, né? O Grêmio que tinha conseguido buscar... Perdão, só uma recapitular a informação. O André Henrique foi autor do segundo gol. O primeiro gol tinha sido do Carlos Vinícius. E aí buscou o empate, então, com o André Henrique, ainda no final do primeiro tempo. Depois, com o Alisson, que tinha entrado no segundo tempo, aliás, grande partida do Alisson, virou para 3-2. Já nos acréscimos, ao apagar das luzes, o Inter teve mais uma oportunidade com mais um pênalti, o terceiro pênalti no jogo, só que dessa vez Alan Patrick acertou a trave e o Grêmio saiu do estádio Beira-Rio com a vitória, com um a menos, levando em conta que no segundo tempo Arthur tinha sido expulso. Então foi um jogo muito maluco, tá? Em que o Inter teve todas as chances de sair com o resultado, pelo contexto que foi a partida, mas o Grêmio, de fato, acaba sendo merecedor do resultado, porque os dois gols que o Inter construiu foi de pênalti. Terceira chance, também pênalti, enquanto que os 3 gols do Grêmio foram em jogadas construídas, jogadas trabalhadas. O quanto que agregou de qualidade para o Grêmio a chegada de William e de Arthur. Arthur mesmo com a expulsão, todo o tempo que esteve em campo também mostrou uma diferença técnica na qualidade de saída de bola, tudo aquilo que nós já esperávamos desde o seu retorno para o Grêmio. E o William, que manifestou antes do jogo que está longe da sua melhor forma fisicamente, né? Até porque o William
Ele não jogava desde o dia 4 de maio, que foi a última vez que ele tinha entrado em campo na Premier League pelo Fulham. E então ainda está longe das condições ideais. Mas mesmo assim, tudo que fez foi o suficiente para que deixasse um Grêmio com uma outra cara de time. O William também já deu. O William, que também foi protagonista de 2 assistências para gols, estreando num Grenal, ou seja, um jogo de peso, deu conta do recado, faz o torcedor gremista ficar cheio de expectativas. Então, o torcedor gremista embalado pela vitória no Clássico, dentro do Beira-Rio, então não tinha como o domingo farroupilha do Grêmio não tornar diferente o torcedor começar a semana feliz e alegre. Só que ao mesmo tempo, na tarde, veio um balde de água fria em que Marcelo Marquespan anuncia pela segunda vez a sua desistência da candidatura à presidência do Grêmio. Marcelo Marques, perdão, eu já estava chamando de Marquespan. Mas a segunda vez. E aí, é um balde de água fria, né? Porque eu tava até conversando com outros amigos e aí nós estávamos até brincando. Cara, que time bem ruim do Marcelo Marques para anunciar decisões, né? Porque foi um balde de água fria pro torcedor gremista que ele estava eufórico e alegre pela vitória no Clássico Grenal e em menos de 24 horas recebe essa notícia de que ele estava desistindo da sua candidatura para a presidência do Grêmio. E essa desistência que vem pela segunda vez, né? Esta é a questão que choca ainda mais. Paulo Calef e Denis Abraão já tinham desistido, então agora nessas idas e vindas seguiu na disputa apenas Vladimir Chiele e Sérgio Canossi. E esse anúncio ele veio com uma carta pública que foi publicada. Entre alguns trechos aqui nós podemos citar: não posso por vaidade querer abraçar tudo e correr o risco de não fazer o melhor pelo nosso Grêmio. É uma escolha muito bem pensada, tomada com serenidade e consciência, e é definitiva. Aqui que é o que é o balde de água fria para o torcedor. E tem outro trecho que também fala que sigo com o compromisso de cuidar da gestão da Arena até 1º de janeiro de 2026, entregando-a em sua melhor versão, moderna, tecnológica e preparada para grandes espetáculos. Um espaço multiuso de excelência com estrutura de padrão internacional e soluções inovadoras. Tudo sem nenhum custo adicional ao clube. Esse será meu legado, consolidar nossa casa como uma das arenas mais modernas da América Latina. Então, esta a nota publicada pelo empresário Marcelo Marques, dono da Marquespan, que já pela sua candidatura, né, deixava os torcedores eufóricos, que entendiam que as contratações de William, de Marcos Rocha, Noriega, empréstimo de Arthur, já eram sinalizações do quanto que o Grêmio investiria para voltar à retomada de títulos, de disputas de um futebol mais competitivo a partir do começo do seu mandato em 2026. Mas, então agora, mais uma vez, ele já tinha desistido, tinha voltado atrás e agora desistiu de novo. Você decide. Então, com certeza agora as coisas vão mudar muito. Os gremistas, né, esperam que essas reviravoltas que vão ocorrer agora no cenário político do clube, a eleição do Grêmio está prevista para novembro, que não influencie dentro de campo. Porque apesar da vitória que teve sobre o Grenal, uma grande vitória, aliás, que merece sim todos os aplausos e méritos, ainda assim o Grêmio não faz boa campanha no Campeonato Brasileiro. É uma pequena diferença do Inter. Foi somente a vitória no Clássico que delimitou essa pequena diferença. Mas ambos não fazem uma boa campanha e ainda precisam de uma reação nas rodadas seguintes do Campeonato Brasileiro. Então, é torcer que esta reviravolta política ela não afete no rendimento dentro de campo. Tá bom? Aguardamos então quais serão os próximos passos e desdobramentos da política do Grêmio, até porque todo mundo já estava pensando com como seriam os rumos a partir de 2026 com Marcelo Marques no comando. Mas também tem outra coisa. Só o fato dele ter resolvido
a história, o imbróglio da Arena já deixou o seu legado para o Grêmio. Porque a gestão da Arena era um problema que praticamente parecia que não teria como um nó, era um nó que praticamente não conseguia ser desamarrado. E ele foi lá e resolveu essa situação. Então, de certa forma, os torcedores gremistas terão uma eterna gratidão a Marcelo Marques. Bueno, por outro lado, o Inter também implodiu a semana pós-Grenal, até porque, logo após o jogo, aconteceu o que todo mundo já imaginava: a saída de Roger Machado. Roger, ao longo do Inter, ao longo dessa passagem como técnico do Inter, apenas para trazer alguns números, comandou o clube em 74 partidas. Dessas 74 foram 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas, com um aproveitamento de 55,7% e um título conquistado, que foi o Gauchão de 2025, de forma invicta. Tá bom? Então, em linhas gerais e números, este foi o trabalho de Roger Machado como técnico do Inter. A direção entrou em acordo com ele, né, hoje à tarde, que pelo contrato o Roger tinha mais um ano pelo Inter, o que receberia 6 milhões e 500 mil. Chegou a um acordo no valor de 4 milhões. O que as direções gastam, né, nessas demissões de técnicos e para rescisões contratuais? Quantos técnicos caem e quanto se gasta? E aí depois, mais lá na frente, qual é a principal justificativa para não tomar uma decisão ou outra? Que não tem dinheiro. Mas o quanto se gasta pagando multas rescisórias. E aí o Inter corre atrás do mercado, né? Aliás, cada minuto que passa é mais um minuto de atraso no planejamento do Inter, que já deveria ter demitido o Roger com algum técnico encaminhado e já sabendo quem seria o plano A, plano B ou plano C. E não parece que o Internacional tem um plano quanto a isso. Atirando para um lado, atirando para o outro, para ver o que vai fazer. E isso preocupa muito o Colorado, o torcedor colorado, que vê o ano já tendo acabado, ainda mais com a derrota que teve no Clássico Grenal. Tá? O nome que surge até mais forte até o momento da gravação deste programa. Este programa está indo ao ar agora às 8 horas, agora neste momento devem ser 8 horas e 14 minutos. Eu comecei a gravar esse programa às 6h30 da tarde, tá? Agora segunda-feira, 6h30 da tarde. E o nome mais forte para assumir o Inter era de Luiz Zubeldia, ex-técnico do São Paulo. Tá? Este é o nome que está mais avançado. E a direção do Inter tem uma esperança de que ele já esteja no comando para o próximo jogo do Brasileirão, que é sábado, diante do Juventude, no Alfredo Jaconi. Por que o Inter enxerga com otimismo para que essa negociação se concretize? Simples, pelo fato do Zubeldia ele já está desempregado, o que facilitaria a operação. Um argentino, 47 anos, ficou um pouco mais de um ano no São Paulo. Dentro desse período, foram 85 jogos com o Zubeldia como treinador do São Paulo, com 85 partidas, 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Também tem como destaque quando comandou em 2023 a LDU, tendo sido campeão do Campeonato Equatoriano e da Copa Sul-Americana. Antes do Zubeldia também foi analisado o Ramon Dias, mas a negociação não avançou. Também foi cogitado Martim Anselmi, ex-auxiliar de Miguel Ángel Ramírez. E também Odair Hellmann. Inclusive, nos bastidores você falava que poderia ganhar força a contratação de Odair Hellmann, que atualmente treina o Atlético Paranaense e conseguiu uma grande reação com o Atlético Paranaense na Série B do Brasileiro. O Atlético Paranaense estava muito mal na competição, estava na segunda parte da tabela, correndo até mesmo risco de rebaixamento. Conseguiu uma remobilização e agora o Atlético Paranaense está brigando, encostou no G4 após uma sequência de resultados positivos. Numa coletiva de imprensa lá em Curitiba, Odair Hellmann foi questionado pela imprensa local sobre uma possibilidade de voltar para o Internacional
e ele descartou, dizendo que estava totalmente focado no projeto do Atlético Paranaense, que era subir para a primeira e retornar para a primeira divisão. Além disso, a gente pode considerar a situação financeira que poderia dificultar para trazer o Odair Helman, popular maionese pelos torcedores, né? Que o Internacional teria que pagá-lo uma multa de 5 milhões para retirá-lo da Arena da Baixada. Enfim, entre possibilidades, sondagens, bastidores, que é uma situação que faz parte no mundo da bola, o Inter precisa se decidir o mais rápido possível, porque o tempo está passando e em seguida a temporada já foi, e aí seria jogada fora. Bueno, agora saindo da dupla Grenal, vamos para a dupla Baguá, porque a gente estava falando de política no Grêmio, também tem novidades na política do Grêmio Esportivo Bagé, porque nesta terça-feira a partir das 8 horas da noite, lá no estádio Pedra Moura, será realizada uma Assembleia Geral Ordinária para aclamar o novo presidente do Grêmio Esportivo Bagé para a temporada de 2026. E o nome é do empresário bageense Felipe Delabary, jovem empresário bageense, nome inédito para ser mandatário do clube, então podemos sim enxergar como uma renovação no ambiente do Grêmio Esportivo Bagé. É um nome indicado, tá? Como não há outro candidato, né? Normalmente no estádio Pedra Moura não há eleição. O conselho do clube, dirigentes, enfim, o pessoal que atua diretamente chega num consenso de um nome, realiza uma assembleia e aclama este nome. Então, amanhã, nesta terça-feira, não será diferente. Então, a Assembleia Geral do Grêmio Esportivo Bagé então, deverá aclamar Felipe Delabary como presidente do Bagé para 2026, sucedendo então Fernando Figueira. Vamos trazer então algumas informações de Felipe Delabary, falei Fernando. Felipe Delabary, que é proprietário da FJ Guinchos e sócio da Valcar. Estive conversando com ele hoje à tarde e a questão que pesa muito para que esteja envolvido com o Grêmio Esportivo Bagé é o legado familiar. E isso é uma coisa que a gente percebe que o futebol pesa muito nesse aspecto emocional, né? Os clubes do interior mais ainda, pois são memórias, são identidades que são preservadas, que são passadas de geração em geração. E no caso dele, vem com a geração desde os seus bisavós maternos, que eram torcedores apaixonados do Grêmio Esportivo Bagé, que foram transmitindo a família e essa tradição de apoiar o time. E o envolvimento direto com o Bagé passou a ganhar força na vida do Felipe Delabary nos últimos anos, quando deixou essa condição de ser apenas torcedor para assumir um papel ativo como sócio conselheiro, participando das reuniões e colaborando com ideias para o futebol e para o dia a dia do clube. Tá? E também contou uma história de um episódio marcante que pesou muito assim nessas suas decisões de passar a ser mais atuante na vida do Bagé. Ao organizar alguns pertences da avó falecida em 2020, encontrou registros do bisavô que foi zagueiro do Bagé, com anotações que expressavam o desejo de ver o clube novamente fortalecido. Então, aqueles pertences, aquela memória familiar, serviu como um combustível de que eu preciso seguir o legado da minha família e vou tentar colaborar com o Bagé. Então, pesou, a partir desse momento passou a atuar no dia a dia do clube, então surgiu como um nome para assumir a presidência também em 2026. Terá como vice-presidente, com todo apoio e suporte, o médico cardiologista Rafael Alcalde, que já foi presidente do Grêmio Esportivo Bagé em 3 mandatos consecutivos, além de um grupo de conselheiros que apoia também a atual gestão. Antes da definição de Felipe Delabary, o Fernando Figueira, que é o atual presidente do Grêmio Esportivo Bagé, chegou até a ser convidado por integrantes do conselho. Ele mesmo já tinha confirmado essa informação em entrevista aqui no programa Na Gaveta e optou por não concorrer, alegando motivos pessoais, precisava se dedicar ao seu trabalho profissional e à sua vida, mas confirmou que vai seguir apoiando em outras frentes no clube. Então, nesta terça-feira, a Assembleia Geral no Bagé tem direito ao voto sócios, conselheiros
e torcedores em dias com as suas mensalidades. E além também da eleição, a gestão atual fará a prestação de contas. Então, dá para se dizer que o 2026 do Grêmio Esportivo Bagé começa nesta terça-feira. E nos próximos dias vamos trazer uma entrevista detalhada, um bate-papo com o Felipe Delabary, para ele esmiuçar mais e aprofundar mais todas essas motivações pessoais que teve para assumir o comando e quais são as ideias dele para o clube, tanto da parte de futebol quanto na parte de patrimônio social, enfim, todas as suas ideias de gestão para 2026 no Grêmio Esportivo Bagé, mais um dos clubes centenários em que contam com pessoas aí abnegados para que se mantenha as atividades de forma ininterrupta. E agora passando para o outro lado da cidade, o Guarani segue se movimentando para o Campeonato Gaúcho. A apresentação da pré-temporada será no mês de dezembro e o campeonato ainda sem data confirmada específica, mas já se sabe que vai começar na segunda ou terceira semana de janeiro o Gauchão Série A. E nesta segunda-feira o presidente do Guarani, Tato Moreira, acompanhado pelos conselheiros Henrique Correia e Luiz Henrique Correia, participaram do Seminário de Preparação de Campos para o Gauchão 2026, evento que foi promovido pela Federação Gaúcha de Futebol em Porto Alegre. Pela manhã, as atividades aconteceram no CTL Dourado. Pela manhã foi no auditório da entidade e à tarde no CT Hélio Dourado. Conduzido pela engenheira agrônoma Maristela Kuhn e sua equipe, o seminário trouxe orientações sobre construção de novos campos, reforma de gramados, manejos prévios à temporada, preparação para jogos, além das dimensões e medidas oficiais que são exigidas nas competições organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol. E, aliás, trazendo um adendo sobre este tema, esse seminário, que serviu como orientação para os clubes sobre os cuidados com os campos, até para que a Federação Gaúcha tenha um padrão, né? Afinal, o gauchão é um produto da Federação Gaúcha de Futebol. Então, sendo um produto, ele precisa ser valorizado e ter um padrão, né? Então, nada mais justo. E o estádio Estrela d'Alva, Antônio Magalhães Rossell, tem sido há algumas temporadas elogiados pela imprensa, pelos profissionais de fora, pela qualidade e preservação do seu gramado. De fato, o estádio Estrela d'Alva é motivo de elogios e de parabéns pela qualidade que tem tido com o seu gramado. Superior, inclusive, de vários adversários da Série A do Gauchão. Bueno, seguindo aqui o nosso bate-papo, neste final de semana encerrou a primeira rodada da Copa FGF, que neste ano é batizada de Troféu Rui Carlos Ostermann, em homenagem ao saudoso professor Rui Carlos Ostermann, exímio cronista esportivo, com vários anos de atuação em Grupo RBS, com Rádio Gaúcha, Jornal Zero Hora, Rádio Guaíba, enfim. Todo ano, né, a Copinha ela leva o nome de alguém que veio a partir e que deixou alguma marca pro futebol, seja envolvido diretamente ou seja indiretamente influenciando pelo seu espaço midiático, como foi o caso do professor Rui Carlos Ostermann. Bueno, já tínhamos tido no meio da semana os primeiros jogos, né? Já tínhamos tido em que o Brasil de Pelotas empatou em 0-0 com o Gaúcho e também o Esportivo, que tinha vencido São Gabriel pelo placar de 2-0. Aliás, este jogo foi realizado no estádio Estrela d'Alva, em razão do estádio do São Gabriel ainda faltar uma documentação que é o seguro no estádio. Então, o São Gabriel foi o mandante, mas o jogo aconteceu aqui em Bagé, no estádio Estrela d'Alva. E no final de semana, para fechar a primeira rodada, o Pelotas fez o crime no estádio, jogando no estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. O Pelotas, como visitante, venceu o Aimoré pelo placar de 1-0. Gol marcado, inclusive, pelo zagueiro Michel Beneck, que jogou a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Guarani. Então, essa vitória importante do Pelotas fora de casa. Pelotas que conta com vários jogadores conhecidos aqui da dupla Baguá. O bagiense, volante Vitor Oliveira, conta também com o G. Roberto, conta com o Vitor Lima, que estava jogando também pelo próprio Bagé, agora no acesso. O goleiro Rodrigo Mamá,
também com passagem marcante pelo Guarani, principalmente no Gauchão de 2024, entre outros nomes conhecidos aí do futebol gaúcho. Um bom time Pelotas montou aí para jogar esta copinha. Então, assim encerrou a primeira rodada da Copa FGF com o Inter B, o Inter B e o Juventude B não entrando em campo, folgando nesta rodada. O Juventude B era a equipe que folgava e o Inter B folgou também por quê? Porque o Inter B enfrentaria o São José. E o São José desistiu da copinha logo depois em que a tabela foi montada. Então, além do time folgante, porque eram 9 times, sempre vai ter um time folgante, né, por ser ímpar. Além dele, o time que sempre que enfrentasse o São José também vai folgar. Acabou, então, tendo essa bagunçada na tabela. O São José que ainda vai passar por julgamento aí no Tribunal de Justiça Desportiva Gaúcho em razão dessa desistência posterior à definição da tabela. Segunda rodada começa nesta quarta-feira, então, dia 24 de setembro. Às 3 horas da tarde temos 2 jogos, Juventude B e Brasil de Pelotas. O Juventude B que então fará sua estreia na Copinha. Recentemente o Juventude B, que é a equipe sub-20 do Juventude, fez uma excursão pelo Uruguai. Às 3 da tarde, Gaúcho e São Gabriel, no mesmo horário. E aí a rodada se completa no final de semana. No sábado, dia 27, Esportivo e Aimoré, na Montanha dos Vinhedos, às 13h30 da tarde. E Pelotas e Inter B na Boca do Lobo no domingo, às 3 horas da tarde. E lembrando que no próximo final de semana também terá início o Gauchão Série B, popularmente conhecido como a Terceirona Gaúcha. Então, este é um panorama para vocês sobre a Copa FGF, a copinha que este ano oferta ao campeão vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e também o direito de disputar a Recopa Gaúcha ano que vem contra o Inter, que foi o campeão gaúcho de 2025. As equipes de Pelotas tentando de tudo, né, para conseguir calendário nacional no segundo semestre. A única forma disso é via copinha, visto que ambos foram rebaixados este ano jogando o Gauchão. Agora, saindo do âmbito do futebol gaúcho, vamos para o futebol sul-americano, porque neste meio da semana temos os duelos de volta das quartas de final, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. E as disputas, vamos começar falando pela Libertadores, começa nesta terça-feira já, com um duelo argentino entre Racing e Vélez. O Racing fazendo uma grande campanha nesta Libertadores, sendo um algoz das equipes brasileiras desde o ano passado, né? Passando por cima de Corinthians, Cruzeiro, Botafogo, Fortaleza. Então, jogam às 7 horas da noite. O Racing tem vantagem por ter vencido o jogo de ida por 1-0 lá na casa do Vélez. Perfeito? Também na quarta-feira temos o segundo duelo entre Palmeiras e River Plate, o jogo no Allianz Parque, em São Paulo. E o Palmeiras tem uma grande vantagem, né? Por conseguiu vencer o River Plate no Monumental de Nunes pelo placar de 2-1, uma grande vitória do Palmeiras. Mas, como se trata de River Plate, né? Não dá para relaxar. E com certeza esse jogo está aí aberto. De qualquer forma, foi uma importante vitória do Palmeiras conquistada na Argentina por 2-1. Jogo que é quarta-feira, às 9h30 da noite. E aí na quinta-feira se completam as quartas de final, com o primeiro jogo às 7 horas da noite. São Paulo e LDU no Morumbi. Jogo de ida, tivemos uma vitória da LDU pelo placar de 2-0. Então São Paulo vai ter trabalho para tentar reverter. E Estudiantes e Flamengo em La Plata, na Argentina. Flamengo que venceu por 2-1 o Estudiantes no Maracanã. Um jogo polêmico, aliás, com questões de decisões da arbitragem. Então o Flamengo leva esta vantagem para a Argentina. Além da Libertadores, então, nós também temos os confrontos da Sul-Americana, também os duelos de volta das quartas de final, que tem mais 2 brasileiros envolvidos nesta disputa da Sul-Americana. Então, vamos então à situação dos jogos da Sul-Americana. Começando então na terça-feira, às 9h30 da noite, com Fluminense e Lanús, né? O Fluminense que precisa reverter o resultado,
No jogo de ida da Argentina, o Lanús venceu pelo placar de 1-0. Então, o Flu de Renato Portaluppi precisa vencer por 2 gols de diferença para conseguir se classificar no tempo normal, ou uma vitória por 1-0 para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Na quarta-feira, temos o outro brasileiro em campo, com Atlético Mineiro, em Minas Gerais, enfrentando o Bolívar. No jogo de ida lá na Bolívia, na altitude, as equipes empataram em 2-2, então tá tudo aberto aí neste jogo. O Atlético Mineiro que chegou a estar ganhando a partida, né, pelo placar de 2-0 e acabou cedendo um empate no segundo tempo para o Bolívar. E também na quarta-feira, às 9h30 da noite, temos Once Caldas e Independiente del Valle. Jogo de ida, o Once Caldas venceu por 2-0. E às 9h30 da noite, fechando as quartas de final, Universidade de Chile enfrentando o Alianza Lima. Esse jogo totalmente aberto, porque no Peru o jogo de ida foi 0-0. Então, este é um panorama também das competições sul-americanas neste meio de semana. Pessoal, muito obrigado aí a todos que nos acompanharam. Repito mais uma vez para vocês que este programa foi gravado, tá? Foi gravado. Então, deixem suas impressões nos comentários, tá? Em razão de compromissos profissionais, então tivemos essa gravação, mas deixem seus comentários, suas percepções de todos os assuntos que a gente tratou aqui neste vídeo, também sugestões de temas e assuntos para o canal. Ressaltar mais uma vez o oferecimento de Fábio Vaz Design, branding em conteúdo, posicionamento que gera valor. Todo o trabalho de identidade visual aqui do canal é fruto da marca de Fábio Vaz Design. Fazenda Retiro, criatório de gado bovino de excelência, de corte, fica localizado na BR-293 em Candiota, na Costa do Jaguarão, propriedade de Eduardo Silva Mendes, exímio conselheiro Jaldinegro, que nesta terça-feira, então, tem a definição do novo mandatário Felipe Delabary, que em seguida nós faremos uma entrevista com ele para trazer ideias mais aprofundadas sobre a gestão no Pedra Moura aqui no canal. Uma boa noite a todos e ressaltar para vocês que nesta terça-feira temos mais uma edição do Na Gaveta, entrevista com Rafael Carvalho, preparador de goleiros bagiense, que está atuando em Gansu, na China. Então, vai falar conosco direto da China para contar como é que está fazendo esse trabalho lá no país asiático com a preparação de goleiros, as 8 temporadas que esteve na categoria de base do Palmeiras. Então, tem muito assunto para tratar com a gente nesta terça-feira, 8 horas da noite, no programa Na Gaveta, bate-papo com Rafael Carvalho. Tchau, tchau!